E aí, pessoal, chegando com mais resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo para você no comecinho aquele like esperto, não deixa para o final senão você esquece. Também vou pedir que caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora. E não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Última resenha de 2022 e eu não poderia estar mais orgulhoso de encerrar o ano com esse belíssimo álbum que a Conrad lançou, Juan Solo, do grande Alejandro Jodorowsky e do não menos importante Jorge Bess. Um título assim que eu tava louco para conferir. Foi lançado originalmente na França na segunda metade dos anos 90 e eu tinha grandes expectativas, né, para botar as mãos nesse álbum e tal, conferir a história. E eu vou falar que não apenas essas expectativas foram satisfeitas, como também eu fui surpreendido em vários momentos. Aliás, cabe um adendo aqui, que bom que o Jodorowsky tem marcado cada vez mais presença aqui no nosso catálogo, graças a editoras como Veneta, Pipoca Nanquim, a Conrad agora, o Comic Zone lançou o Cara de Lua, vai ganhar uma resenha logo mais aqui, e o Juan Solo é nada menos que maravilhoso, eu gostei muito dessa história e fico feliz de estar encerrando o ano com ela aqui. Bom, em primeiro lugar, os fãs do Jodorowsky já sabem o que esperar. Só que é o seguinte, essa é uma história que ela tem um formato narrativo de atos, né, que na verdade é bem tradicional do ponto de vista contar a história do personagem. Começa pelo final, você tem aí um gancho que é a condição do personagem. No caso, encontramos o Juan assumindo essa aura de Jesus Cristo aqui, né? Como sempre, o autor ele não se furta de mexer com temas ou signos que são considerados tabus e já começa aqui chutando a porta. E aí a gente quer saber, né, como é que o cara acaba aqui, já que você olhou esta capa e viu algo que parece meramente, né, na superfície, uma história de crime. E é também, só que ela vai muito além disso. E a partir de então, né, feito esse preâmbulo maravilhoso, nós vamos descobrir aonde essa história começa, para chegar ali naquele final trágico e divino, de alguma forma. E nós descobrimos que o Juan ele foi abandonado enquanto bebê, justamente, imaginamos, né, justamente que seja por conta da sua condição física, que é um tanto peculiar, porque ele nasceu com um rabo. Então, ele é encontrado pela sua mãe adotiva, no caso, que é um anão travesti, que se prostitui dentro aí de uma província do México que vive oprimida por uma ditadura militar, por um sistema altamente corrupto e tudo mais. E nós vamos a todo momento ser provocados com esse tipo de simbologia que o Jodorowsky adora. Aqui no caso o anão, você tem a criança com um rabo que tem que ser amamentada por uma cadela, e como se trata de um local assim com pouco desenvolvimento social, você entende que essa criança ela vai sofrer bastante em algum momento, mas ela dará a volta por cima até um momento em que ela toma as rédeas da situação e envereda pelo crime de um jeito ou de outro. E o que o Juan fará a partir de então é galgar esses degraus até conseguir algum poder dentro desse sistema bastante corrupto, bastante duro e tal. E, enfim, em nenhum momento, pelo menos aqui no começo da história, você vai simpatizar totalmente com ele, vai aprovar o que ele faz, porque não existe de forma alguma preocupações em, conforme eu falei, poupar leitores assim de comportamentos bizarros, de perversões, sabe? Todo esse tipo de coisa que cabe dentro desse universo desgraçado que os autores criaram aqui é colocado de uma forma ou de outra, sabe? Sem qualquer tipo de freio. O que pode incomodar muita gente, é claro, mas eu acredito que quem já conhece a pegada do Jodorowsky já meio que espera isso, né?
Então, mesmo que você não se choque por já esperar esse tipo de violência, esse tipo de contundência da parte do autor, de qualquer forma, vale muito a pena prestar atenção nos símbolos colocados aqui, e eles vão se juntando num quebra-cabeças que é simplesmente fascinante. Aqui cabe também tomar cuidado para não dar spoilers, porque essa história tem várias reviravoltas. O que parece simplesmente uma narrativa de crime com aquele toque cristão lá no começo, que depois tem esse lance de uma criança que nasce com uma condição anômala, e obviamente que isso terá consequências lá na frente, né? Isso não é simplesmente um detalhe jogado, isso é utilizado lá na frente, mas tudo isso vai ganhar uma dimensão muito maior, porque Juan Solo, no geral, ele é uma tragédia grega com símbolos assim dos mais variados, que caberá aos leitores juntar tudo para extrair o sentido, né, dessa história. E quando eu falo extrair sentido, não é porque em algum momento a história vai dar alguma viajada muito grande na parte narrativa e vai deixar finais em aberto. Na verdade, conforme você avança, você percebe que narrativamente a proposta ela é assim baseada em atos mesmo, né? Então você tem assim fases do personagem que são como se fossem atos mesmo de um roteiro mais ou menos tradicional. O que faz a diferença é justamente, né, os elementos que formam o mundo do Juan Solo. Então você tem essa questão da tragédia grega que eu falei, você tem o lance do crime também, mas não é simplesmente pegar a tragédia grega e colocar isso em outro ambiente, porque isso já foi feito também, então já não é tão incomum no caso. E aí, conforme nós acompanhamos a ascensão desse jovem marginal, chega em grandes escalões aí do crime e na verdade, crime e governo aqui, na verdade, são a mesma coisa. Chega em altos escalões aí, consegue mais ou menos aquilo que ele desejava. Vou até evitar passar para páginas muito lá na frente para não acabar não caindo em algum spoiler, mas enfim, em determinado momento, o que eu senti lendo essa história é como se eu estivesse vendo um filme dirigido por 3 cineastas, na verdade, né? Porque eu vi uma mescla das obsessões de alguns cineastas aqui que eu achei que acaba por enriquecer a discussão. Imagino isso aqui como um filme que seria uma mistura da direção de David Lynch com o Gaspar Noé. Em determinado momento vai ter um lance de western lá na frente que lembra o Sam Peckinpah, então pensa nisso. Lynch com Gaspar Noé e Peckinpah, que coisa louca que é. Só que tudo isso vai acabar sendo mesclado a elementos do realismo mágico latino-americano. E de forma alguma uma coisa acaba gerando atrito com outra. Tudo funciona muito bem. Eu acho que não posso falar muito mais. Acredito que o que eu disse aqui já serve para criar uma expectativa em quem não leu, aumentar a vontade de quem já queria ler, para quem já estava de olho no álbum. E vou dar um toque aqui sobre o final da edição, que tem um texto bacana, tal, mas evitem lê-lo antes da HQ, porque aqui vão ser comentados vários pontos chaves da trama. É melhor ler tudo e só depois conferir esse paratexto aqui, que vai enriquecer bastante a discussão, no final das contas, a sua interpretação e tudo mais. Não que ele vá impor uma interpretação. É importante que você também, ao ler esse álbum, participe disso, que é um processo maravilhoso, é um processo fascinante aqui. Adorei esse álbum, mais do que recomendado, fico muito feliz aqui de tê-lo em mãos. Então, é isso. Curtiu? Ainda não tem? Link para a Amazon tá aí na descrição. Compra aí se você quiser ajudar a gente, por favor, que a gente ganha uma comissão. Fora isso, os mesmos recadinhos do começo. Se não deu like, por favor, faça isso.
Se inscreve no canal se ainda não é inscrito ou inscrita, por favor, não esqueça de ativar o sininho. E o Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. Está aparecendo aí na tela, apoia.se/Formiga Elétrica. Vê se você quer ajudar a gente a aumentar a nossa qualidade técnica. Pense em tornar-se apoiador ou apoiadora do Formiga Elétrica. Tem recompensas, tem coisa muito bacana lá. E é isso! Boa leitura!